A Jurema Sagrada. Autoria do texto: Juremeiro Canindé. Antes de começar esse texto, quero fazer uma pequena observação. Esse vídeo será dividido em várias partes. Sendo assim, acredito que teremos 3 partes do vídeo. Antes da chegada dos colonizadores em território brasileiro, já se havia civilizações indígenas povoando o litoral norte. Aqui viviam os verdadeiros donos da terra, que se dividiam-se em grupos indígenas da língua tupi, eram os Tupi-Guarani, Tupiniquim e Tabajaras. Quando os europeus chegaram em nosso território, encontraram uma grande dimensão de aldeias indígenas que viviam sobre a natureza. Acredita-se que os primeiros indígenas que chegaram ao Brasil por meios de grupos, se migraram da Ásia até a América por volta de 62 mil anos. A teoria mais aceita sobre a chegada dos primeiros índios, está relacionado com a sua chegada ao continente americano. Segundo os relatos, grupos indígenas entraram no continente americano pelo Estreito de Bering. Nessa teoria afirma-se que os índios aproveitaram o recuo do nível do mar, para cruzar essa região há cerca de 25 mil anos. Posteriormente acredita-se que uma segunda leva vinda da Ásia teria cruzado esse estreito e então se espalhou pelo continente. Vagarosamente os índios foram ocupando todo o continente americano e eventualmente chegaram ao nosso território. Aqui no Brasil, a presença dos índios teoricamente se dá há cerca de 10 mil anos em território brasileiro historicamente. O termo índio foi estabelecido por Cristóvão Colombo, que chegou à América em 1492, acreditando que havia chegado às Índias. Quando os europeus chegaram ao continente americano no final do século XV, quem nomeou os indígenas com o termo índio foi Cristóvão Colombo. Como ele estava à procura das Índias, a Terra Prometida, decidiu nomear a população que aqui ele encontrou como índios. Essa palavra demonstra o desconhecimento dos europeus com a relação e a cultura indígena. Entre as práticas, as danças, ritmos, linguagem, culinárias, rituais e costumes, formaram as tradições religiosas da cultura indígena que por aqui se firmaram. A pagelança tradicionalmente é o culto indígena, sendo a mesma ancestral. Através da árvore sagrada, era produzido a beberagem que ao tomar, os índios entravam em transe, fazendo o contato com seus ancestrais. A pagelança era o culto dos índios, que por sua vez, eram praticados suas reverências sobre a árvore jurema, através de sua bebida produzida pelos índios. Ao tomar, os mesmos entravam em transe fazendo o contato com os seus ancestrais indígenas. As tribos indígenas em dias de práticas religiosas, com os cânticos, danças e o uso de elementos para dar ritmos em suas sessões, eram de tamanha essência sem igual. Algumas tribos indígenas antes da chegada dos colonizadores em território brasileiro, nunca tiveram contato com o homem branco, ou negro, ou qualquer outra raça humana. Muito antes da chegada dos colonizadores, essas tribos desapareceram, passando a serem encantados sobre elementos da natureza. Com a chegada dos europeus em solo brasileiro, antes de ser conhecido por Brasil, as terras passou a receber vários nomes, começando pelos próprios indígenas que deram o nome de Pindorama, depois passou a receber os seguintes nomes: Ilha de Vera Cruz em 1500, Terra Nova em 1501, Terra dos Papagaios em 1501, Terra de Vera Cruz, em 1503, Terra de Santa Cruz, em 1503. Terra de Santa Cruz do Brasil em 1505. No mesmo ano ela passou a ser chamada definitivamente Brasil. Durante o período pré-colonial em 1500, os colonizadores descobriram tamanha riqueza que o nosso Brasil guardava entre nosso território. Os colonizadores verdadeiramente felizes, passaram a usar estratégias, para se aproximarem dos índios, e assim ganhar a confiança de cada grupos indígenas. Os colonizadores, vendo a necessidade em extrair e explorar o máximo possível das maiores fontes e riquezas de nossas terras, que aqui se encontrava, usaram de suas artimanhas para conquistar a confiança dos índios, e oferecendo objetos trazidos para enganar os nativos. Os colonizadores conseguiram montar estratégia para obter o apoio dos índios, e assim, disseminar os alimentos que os favorecesse para meios de sobrevivência, e assim, poderiam aprender com os índios, quais tipos de alimentos que fossem propícios em sua sobrevivência.
Os índios tinham suas formas de vidas, viviam da caça, da pesca, da colheita de alimentos da roça frutíferas, e raízes que os mesmos plantavam, além da água para beber. Os colonizadores começaram a fazer pequenos povoamentos nas proximidades das aldeias indígenas, para aprenderem com os índios as formas de sobreviver, e ter entendimento sobre quais tipos de alimentos que poderiam utilizar sem correr risco, além dos perigos que a natureza poderia proporcionar. A chegada dos padres jesuítas no Brasil se deu por volta de 1549. Muito antes os índios viviam em perfeita harmonia entre eles, tendo em vista as formas de diferentes dos deuses indígenas. Os índios não conheciam outros deuses, a não ser os próprios deuses indígenas, a quem os veneravam. O exemplo disso eram os deuses Monan, Tupã, Tanarue, Jaci, e tantos outros a mais. Após a chegada dos padres jesuítas, os indígenas eram obrigados a seguir as leis do cristianismo, fazendo a todos engolir as suas aceitações religiosas, impondo o Deus da Bíblia para os indígenas. Achando pouco a escravidão que já havia durante esse período, e ainda submetia os índios a serem catequizados contra suas próprias vontades, sendo assim, os que resistiam passavam a ser torturados ou até mesmo mortos. O cristianismo, vendo que não teria outra alternativa, usaram da sabedoria, tentando unir brancos com índios e negros, fazendo a união dos negros com os brancos e índios, aceitando o casamento entre povos e raças. Dessa forma todos passariam a se aproximar ainda mais do catolicismo popular, e assim poderia acabar com as crenças dos índios e negros, mas na verdade só fortaleceram os laços entre os povos e raças, dando início à miscigenação para que mais tarde desse o surgimento de uma nova nação mestiça, gerando uma nova visão e formação para o culto a Jurema. Os colonizadores acreditavam que os índios tinham conhecimentos sobre remédios medicinais através das plantas. Na verdade os índios eram exímios conhecedores das ervas. Os índios extraíam das plantas medicinais pequenas partes que lhe proporcionavam cascas, raízes e folhas, sementes e flores, para serem utilizados como remédios, banhos etc. Para qualquer tipo de doenças ou enfermos. Os indígenas conheciam muito bem cada preparo, banhos, chás, bebidas, etc. Após os colonizadores alcançarem os seus objetivos em solo brasileiro, eles passaram a escravizar muitas tribos indígenas para trabalharem e darem produção no campo e na colheitas. Sabemos muito bem que os interesses dos europeus eram as grandes riquezas que nossas terras produziam, e o rendimento de cada escravo faziam aumentar seus interesses financeiros.